Muito bem, a palavra de hoje que vamos estar ministrando aqui neste momento está em Romanos capítulo 12, do versículo 1 em diante. Eu quero motivar você a crer na palavra, a dar atenção para a palavra de Deus, porque ela é poderosa para realmente trazer algo novo para a sua vida. Enquanto estou ministrando essa palavra, eu creio que Deus vai estar falando ao seu coração. E essa palavra, ela não somente está sendo liberada pelo programa de rádio Avivamento Já, mas também no nosso canal do YouTube, Pastores Zezinho e Rubens Siqueira. Você pode estar ouvindo novamente essa palavra pelo canal do YouTube. Deus te abençoe poderosamente e deixe essa palavra ministrar o seu coração. Em Romanos capítulo 12, do 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o apóstolo Paulo, ele roga aos irmãos, ele faz um apelo muito forte. Quando alguém, na época bíblica, usava essa expressão, rogo-vos, irmãos, isso significava um apelo profundo ao coração de outrem. Então o apóstolo Paulo, ele faz um apelo rogando aos irmãos que realmente se apresentassem para Deus de uma maneira diferenciada. É como se Paulo estivesse deixando claro: irmãos, o que eu estou apelando para vocês não é um benefício para a minha vida, é um benefício para vocês mesmos. E o apóstolo Paulo faz um tipo de apelo, deixando entender que a situação era como se o povo não estivesse entendendo, compreendendo o valor de se apresentar para Deus diferenciado. Então ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, já que estamos debaixo da misericórdia de Deus, já que Deus está nos aceitando, já que estamos debaixo desse tempo, dessa dispensação, onde a misericórdia do Senhor está realmente nos alcançando, está realmente sendo realidade na nossa vida, então eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse tipo de sacrifício que o apóstolo Paulo está rogando que os irmãos apresentem para Deus, é um tipo de sacrifício parecido com o sacrifício de Jesus. Quando nós vamos, por exemplo, para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então aqui está dizendo que o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, ele fez entregando o seu corpo para morrer, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Quando o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o apóstolo Paulo está deixando claro que isso é uma morte da carne, vivo porque está vivificado no Espírito. Mas em relação ao pecado, em relação à carne, o apóstolo Paulo nos motiva a estarmos mortos para o pecado. E ainda bem que nós temos o mesmo assunto não somente aqui em Romanos 12, em 1 Pedro 3,18, mas nós vamos ter
outras passagens bíblicas que vão nos ensinar, que vão nos orientar, que vão nos dar noção do que significa mortificar a carne. Bom, eu chego aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. O apóstolo Paulo também faz outro apelo para os irmãos, dizendo: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora preste atenção, para que isso seja uma realidade na nossa vida, Ele começa a nos instruir a que tipo de sacrifício, morte, devemos nos submeter. Versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é, ou que são, preste atenção: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós antes, outrora, também, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita e escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Colosso como morrer, como apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional ao nosso Deus. Então, meditando nessa palavra, eu quero motivar você a se apresentar da mesma maneira para Deus. Porque se existir uma coisa que precisa morrer, é a nossa velha natureza. A nossa velha natureza, a natureza caída, a natureza com as características adâmicas, a natureza que nos faz pecar, a natureza que não quer morrer, que não quer sair de cena, a natureza que nós herdamos quando nascemos, herdamos porque nós herdamos o vírus do pecado que recebemos, que passou de Adão até nós hoje. Essa natureza não quer morrer. É tanto que a Bíblia diz que quando confessamos nossos pecados, quando entregamos a vida para Jesus, o nosso espírito se religa em Deus. Nossa alma entra num processo de transformação, de santificação, de maneira que a Bíblia diz que devemos desenvolver a nossa salvação, Filipenses 2:12. Mas o nosso corpo não se converte, a nossa natureza humana, ela não se converte. E aí só vai ter um jeito, né, para o nosso corpo, que é quando Jesus voltar no arrebatamento. A Bíblia diz que o nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Receberemos um novo corpo. Aí sim, aí não haverá dentro de nós nenhuma semente do pecado, porque o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então nós teremos um corpo glorioso, ausente de pecado. Até lá, o que devemos fazer? Pastor Zezinho, o que eu faço para não viver tão inclinado aos erros, aos pecados, às práticas mundanas que eu já tive um dia? Eu te digo, querido, não é passo de mágica. Infelizmente ou felizmente, Deus sabe por quê, nós sofremos uma consequência violenta, que é a consequência do pecado, e que, portanto, o caminho é a mortificação. O apóstolo Paulo,
ele vai comparar a sua caminhada de fé com a caminhada de um atleta. E ele vai dizer, olha, o atleta, ele se abdica de muitas coisas, ele renuncia a muitas coisas, ele passa um longo tempo de treinamento, de abstinência, por uma coroa corruptível. E para que ele esteja pronto a competir bem, ele precisa treinar muito, não é? Abrindo mão de prazeres a fim de estar pronto para a competição. E ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado ou reprovado. Prestem atenção, isso aqui é muito forte, porque o apóstolo Paulo, que já tinha salvação, o apóstolo Paulo, que já é salvo, estava aqui então tendo um esforço, um capricho em relação à sua natureza adâmica, a fim de que ele não fosse reprovado no final de tudo. Então o apóstolo Paulo estava preocupado com aquela palavra que Jesus disse em Mateus 7, 21 em diante. Lá está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, maravilhas. E eu vos direi abertamente, disse Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Era com isso que o apóstolo Paulo estava preocupado, porque a partir do momento que ele começasse a andar com a motivação errada, ele corria o risco de, depois de ter feito tudo, ainda ser reprovado pelo Senhor. Por quê? Porque a vida com Cristo é uma vida onde devemos estar apresentando nosso corpo para templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz que para que esse corpo continue sendo a habitação do Senhor, devemos todos os dias apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é de Deus. A Bíblia diz aqui, deixa o Senhor ministrar o seu coração, porque eu creio, né, que o programa de hoje, que essa palavra de hoje, ela vem com clima de ensino, a fim de nos trazer de volta para o trilho, a fim de nos trazer de volta para o lugar que nós devemos estar como povo de Deus. Então, em relação a você apresentar a sua vida, seu corpo e fazer o que você quer, como alguns dizem, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero do meu corpo. Mas uma vez que nós somos servos de Jesus, uma vez que entregamos nossa vida para Jesus e cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós devemos nos preocupar em como vamos apresentar o nosso corpo para o Senhor. Então, 1 Coríntios 6, 12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha como o apóstolo Paulo vai ensinar que o nosso corpo é exclusivo agora para a habitação de Deus. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem
que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Bom, o apóstolo Paulo deixa claro que tudo que fazemos por meio do nosso corpo devemos fazer com a preocupação de agradar ao Senhor. Caso contrário, estaremos usando o nosso corpo de maneira errada. Prostituição é usar algo de maneira aviltada. Por exemplo, você pode pegar um celular como este e usar ele como um martelo para bater um prego, e você estaria prostituindo o celular, porque ele foi feito para outro propósito e você está usando para um propósito diferente. Assim é o corpo. O nosso corpo foi feito para um propósito, e o propósito é o quê? Apresentarmos a Deus como a habitação do Senhor. Se nós estamos fazendo algo diferente do nosso corpo, diferente disso, então nós estamos prostituindo o nosso corpo, que não é nosso, é de Deus. Que mais cedo ou mais tarde nós vamos prestar contas do nosso corpo. De repente você esteja aí imaginando: puxa, esse pastor está querendo me doutrinar. E eu te diria que não. Eu estou querendo te pastorear. Não importa se você está me vendo pelo YouTube, não importa se você está me ouvindo pelo rádio. Eu estou pastoreando o seu coração. Assim como um dia eu permiti e comecei, a permitir que alguém pastoreasse meu coração, que alguém me ensinasse a palavra e começasse a me ensinar, me dirigir, me guiar ao caminho da verdade. Eu estou aqui tomando a oportunidade que Deus tem me dado desse veículo de comunicação para pastorear o seu coração e dizer que você precisa melhorar na tua vida com Deus. Você precisa apresentar o teu corpo em santidade para o Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados, precisa realmente limpar o teu corpo como templo do Espírito Santo, para que Deus possa habitar dentro de você, fazer morada com você. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Jesus quer entrar na porta da nossa casa, e essa porta é o coração. O coração é o altar de Deus, é o centro, seria a poltrona para Jesus sentar. É o coração. Se ele não estiver bem, Jesus não vai assentar nele. Ele precisa estar bem para Jesus se assentar. Bom, voltando aqui para Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, o culto de entendimento, o culto que Deus recebe, não é o culto que muitos estão falando por aí. As pessoas criticam, às vezes os pentecostais criticam ao povo que faz barulho, ao povo que busca Deus, ao povo que se intensifica na oração, dizendo que precisa buscar mais inteligência, mais intelectualidade, enfim, ideias filosóficas e teológicas, porque isso é servir a Deus com racionalidade, com intelectualidade, tudo besteira. Deixa eu dizer uma coisa para você. O culto racional não é o culto onde você se apresenta todo formal e que você se enche de argumentos filosóficos para convencer ou
responder e demonstrar a respeito da sua fé. Não. Paulo tinha tudo isso. Sabe o que ele fez? Considerou tudo como esterco. Todo entendimento, toda aquela capacidade de compreensão, não valia nada. Ele se preocupava com o coração. Ele se preocupava agora em apresentar um culto racional onde Deus pudesse vir habitar nesse corpo que é o templo do Espírito Santo. O culto a Deus acontece aqui dentro do coração. Preste atenção. Tem muita gente que vai priorizar um tipo de culto onde a mente é trabalhada, onde é priorizada as questões ideológicas, filosóficas, teológicas, mas o coração está impuro, sujo, a tal ponto de negarem a fé bíblica, a tal ponto de dizer que Deus não opera mais como antes, que não tem mais dons espirituais, que não tem mais essa questão de libertação, de endemoniamento, avivamento, que avivamento. Estão negando aos princípios bíblicos, em nome de um culto racional. Sabe qual é o culto racional? É aquele culto onde você entende tanto que teu corpo é templo do Espírito Santo, a ponto de você começar a mortificar o seu corpo. E eu te digo, querido, que não se mortifica corpo simplesmente com a força mental. Eu vou agora mortificar meu corpo. Eu determino que meu corpo seja mortificado. Isso não acontece, isso não existe. Você mortifica seu corpo orando, passando momentos de joelho. Aí o seu corpo quer se levantar e você obriga ele a ficar ali nos pés do Senhor, lendo a palavra, comendo, meditando na palavra, jejuando. Viu? Você que só pensa em comer, você que não pode viver todo dia, tem que comer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mortifica essa miserável. Tira refeições que te doem, que cause dor em você, refeições importantes. E ao invés de você estar comendo, naquele momento você vai orar, ler a Bíblia, interceder por outras pessoas, evangelizar, discipular. E assim você vai estar mortificando seu corpo. Se na sua igreja, ou onde você está, você sabe que tem uma igreja que faz vigílias, aí naquele dia da vigília, ao invés de você ir dormir cedo ou ficar na frente de uma televisão, você vai para a igreja, vai orar até de madrugada, fazendo o seu corpo obedecer aquilo que é certo. Daqui a pouco você percebe que sua natureza está submissa ao teu espírito. Aí você vai sentir que Deus vai estar habitando dentro de você. Este é o culto racional. Em nome das filosofias, em nome da inteligência, as pessoas têm abandonado a fé simples, abandonado a oração, abandonado o jejum, abandonado, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí, porque estão vivendo na carne, não estão mortificando, não estão se sacrificando para Deus, terminam não conhecendo mais a vontade de Deus. Aí vai tomando a forma do mundo. O mundo diz que divórcio é normal, aí eles começam a viver o divórcio uma coisa normal. O mundo diz que sexo antes do casamento é normal, aí eles vão viver isso. O mundo diz que beber é normal, aí as pessoas começam a beber, e começam a considerar a coisa que a Bíblia está dizendo que é pecado como uma coisa normal. Por quê? Porque se você não mortifica a sua carne, se você não põe sua carne no lugar dela, eu não estou falando de autoflagelo, estou falando de você reprimir e dizer não à vontade da tua natureza caída, que vai sempre te pedir pecado. É dizer não para isso. E
o fato de algumas pessoas não estarem mais praticando a disciplina da vida piedosa, elas não conseguem mais ouvir Deus. Aí vão tomando a forma do mundo. Porque o versículo 2 diz assim, e não vos conformeis com este século. Não tomeis a forma deste século. Não tomeis a forma deste mundo, porque o sistema do mundo é pecaminoso. Fere, agride o coração de Deus. Não tomeis a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu renovo a minha mente, automaticamente eu começo a ser transformado. Passado por um processo, eu começo a passar por um processo de transformação no meu interior. Como? Renovando a mente. Como é que eu renovo a mente? Primeiro pela Bíblia Sagrada. A palavra de Deus vai renovar a sua mente. Agora, você pode decidir ler a Bíblia e deixar o Espírito Santo falar com você na meditação. Ou você pode ler a Bíblia seguindo um estudo que sabe lá quem foi que elaborou esse estudo. Se você ler a Bíblia acompanhando, auxiliado por um estudo de alguém que não crê no poder de Deus, que não crê em milagres, que não crê em dons espirituais, que não crê no poder da fé, então daqui a pouco você tem uma leitura manipulada, e você continua não tendo o resultado que precisava. Aí você não renova a mente, você vai se adaptando a uma mentalidade de alguém que não crê 100% na Bíblia, e aí você vai tomando a forma do mundo de qualquer maneira. Então, quando eu digo ler a Bíblia como um meio, como um caminho para a renovação de mente, é você ler a Bíblia pelo auxílio do Espírito Santo e não pelo auxílio dos homens. É importante estudar? Se a fonte é boa, é bom estudar, você saber alguns assuntos, e eu faço isso, é importante para todos nós. Agora, na hora de ouvir Deus diretamente, ser influenciado por Deus, então eu devo vir para uma Bíblia, de preferência uma Bíblia que não tenha comentários, não é? Que você possa buscar entender o versículo bíblico pela inspiração do Espírito Santo, e aí você se submete ao pastoreio do Espírito Santo. E você precisa realmente ler a Bíblia para voltar a crer, ou para começar a crer se você nunca creu, ou para voltar a crer você que já creu e deixou de crer. Você voltar a ler a Bíblia. Precisa voltar a passar pelas passagens que diz que Jesus operava milagres, ressuscitava mortos, tocava corações, e principalmente a passagem que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É importante, que isso aconteça. Não tomeis a forma do mundo, mas seja transformado pela renovação da mente. A Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E como é que eu tenho a mente de Cristo? Lendo a Bíblia, comendo a palavra, porque a palavra é Cristo personificado. Então eu vou sendo transformado pela renovação da minha mente. Você não deve ter uma mente formulada por cabeças teológicas. As pessoas falam muito, por exemplo, de Calvino e de Armínio, né? Então tem dois tipos de cristãos hoje. São os calvinistas e os arminianos. E em momentos do seminário eu dizia, eu não sou nem calvinista nem arminiano, eu sou bíblico. Então se levantava uma discussão, muitos começavam a rir e dizer, não existe ou você é calvinista ou você é arminiano, que são assuntos definidos, ou você crê numa coisa ou crê noutra. Eu creio em pontos que Calvino levantou, eu creio piamente, e eu creio em outros pontos que Armínio levantou. Tem coisas que Calvino escreveu, falou, que eu vomitaria, não entra. Tem coisas que Armínio também escreveu que não entra. Então foram homens com mentes brilhantes que liberaram vários textos, trazendo interpretação de textos bíblicos.
mas eles não foram perfeitos. Perfeito é a própria palavra de Deus, perfeito é o Espírito Santo, que diz que a palavra do Senhor não é de particular interpretação. A palavra do Senhor, ela é exclusiva de Deus. E ela é renovável. Não muda, mas se renova. E ela é atual. E ela diz que Jesus que operou antes, continua operando. Então você que está me ouvindo agora, que é evangélico, você que está me ouvindo e me assistindo, que é católico, espírita, de repente você é da Seixonoye, visita o Rado Amanhecer, se diz ateu, ateia, não é de religião nenhuma. Eu quero te dizer que Jesus tem poder para te transformar, para mudar a tua vida, para fazer algo novo no seu coração. Então, Jesus tem poder para transformar a tua vida. De repente você está com o teu casamento todo arrebentado. O marido já olhou, chegou para você e disse: não quero mais nada com você, eu tenho outra mulher, não consigo viver sem outras mulheres. E aí você que sabe, se quiser ficar em casa, se quiser ir embora, pode ir, se quiser me largar, pode me largar. E você, mulher, de repente não sabe o que fazer. Ou você, homem, está todo arrebentado, né? Já fez tantas coisas erradas, mas não queria perder seu casamento. Mas por outro lado, não consegue mais reconquistar o coração da esposa e vive uma crise no seu casamento, no seu lar. E seria bom se tivesse uma palavra de mágica, sabe? Uma palavra mágica para te dar neste momento e dizer: ó, faça isso que você... Mas infelizmente não tem uma palavra mágica. A única solução para você é você se arrepender dos seus pecados, começar um relacionamento com Jesus, e Ele vai aplainar os teus caminhos. Se vai fazer de uma hora para outra, eu não sei. Se Ele vai usar um processo gradativo, eu não sei. Ele tem sua maneira de trabalhar, porque Ele conhece o coração de cada um. Tem gente que Ele faz um milagre de uma vez, a pessoa vai embora, a pessoa larga Ele, a pessoa não quer nem saber dele mais. E quando Jesus chama alguém que Ele ama, às vezes Ele prefere fazer um trabalho gradativo, mas para salvar o coração da pessoa, do que fazer um milagre rápido e a pessoa abandoná-lo, depois não dar valor ao Senhor. Eu não sei. Uma coisa eu te garanto, que a ruína, na miséria, na pior você já está. Se você entregar sua vida para Jesus, começar um relacionamento com Ele, não vai piorar as coisas não, você pode ter certeza. Se não melhorar, que piorar não vai. Entendeu? Piorar não vai. Agora, eu te dou aqui uma garantia 99,9% de que uma vez entregando sua vida para Jesus, as coisas vão mudar na sua vida. Por que eu digo 99,9%? Porque esse 1% é a tua parte, que é você realmente decidir ficar firme. O resto ele faz. O resto ele faz. Já está garantido que ele faz. Agora, o Senhor é tão maravilhoso, tão educado, que se a gente não dá lugar para Ele, se a gente realmente não abrir o coração e não convidá-lo, Ele não entra. Ele não entra. E é por isso que tem muita gente que diz que acredita em Deus, né? Até vai na igreja, mas as coisas continuam perturbadas em suas vidas. Por quê? Porque apesar de crer em Deus e apesar de ir na igreja, não está oferecendo o seu corpo, seu coração para a morada de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Essa palavra, experimenteis, experimentar, é algo que está além de uma religião. Está além de apenas você se aderir ao movimento religioso.
Religião não salva ninguém. Existe um que salva, que é Jesus. E esta salvação de Cristo Jesus para dentro de nós, ela não se dá por teoria, ela se dá por uma experiência. Aqui está dizendo que nós devemos ser transformados com a renovação da mente para experimentar. O Evangelho não é só de teoria. Que tem gente que diz assim, não preciso sentir nada, é só pela fé. E que fé é essa que não te leva a sentir? A fé é justamente para isso, para nos fazer tocar Deus, pegar Deus, ter experiência com Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui que o propósito da nossa transformação pela renovação da mente é para uma experiência, para que experimenteis, experimenteis, aleluia, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, porque só Deus é bom, é agradável, porque Deus não pode vir nada desagradável, perfeita, né? Jesus até fala assim, sejam vocês perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é uma coisa maravilhosa. Por isso que ele diz assim, Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, vocês irão orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, a vontade de Deus é perfeita, é nos dar paz. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo 2, se eu não me engano, versículo 5, é o que ele diz aqui. Versículo 3. Isto é bom e aceitável, agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? É que todo ser humano seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Então, meu querido e minha querida, meu amigo, ouvinte, meu amigo que está me assistindo, o Senhor tem um chamado especial para cada um de nós. Deus é mais importante do que os nossos prazeres e do que as coisas dessa terra. E o Senhor espera que o consideremos de tal maneira a ponto de oferecer realmente o nosso corpo para Ele. Então você que me escuta e nunca apresentou teu corpo para Deus, nunca entregou tua vida para o Senhor, mas pelo contrário, você tem entregado a sua vida para a bebida, você tem entregado a sua vida para as farras, para a prostituição, para jogos, para, enfim, tantas coisas. Quero desafiar você aqui agora. Entregar tua vida, teu corpo para o Senhor. É um desafio que eu faço. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tua vida nunca mais será a mesma. E eu oro por você para que Deus te ajude nisso. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem, esta mulher que neste momento me escuta e me assiste. E eu peço que o Senhor ajude essa pessoa a apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. E que uma vez o Senhor realmente dando a essa pessoa uma experiência de transformação, que ela nunca mais volte atrás.
Abençoe essa vida com milagres, curas, libertações e salvação, meu Senhor. E traz sobre o seu coração e sua família um grande e poderoso avivamento no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe com essa palavra, que essa palavra seja de Deus para a sua vida e nós teremos mais palavras de Deus para abençoar a sua vida. Nos acompanhe no nosso programa de rádio e nos acompanhe no nosso canal do YouTube, porque o Senhor tem muito mais para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.